Olá, pessoal! Estamos com mais um capítulo do podcast do Prana, a Experiência Humana. E hoje nós vamos falar sobre: você conhece realmente o seu signo? Então aguarda que o programa está no ar. E para esse programa estar aqui no ar, nós temos uma equipe de apoiadores. Nós temos Casa dos Condomínios, Eleven Presentes, Sândia Gabriela Micropigmentação, o Posto Pôr do Sol, o Gabi dos Colchões, Margusca, Sana Sintético, Transportadora Vexpress, Essência da Pele e Loja de Ração e Produtos Pet Care a Dia. E para o programa de hoje, olá, nossa convidada especial, a Kelly. Decidiu que ia convidar a Kelly, ela aceitou, porque queremos falar sobre signos e esses mitos e horóscopo. Então, quem tiver o mapa astral aí, já fiz meu mapa, quiser conseguir citar o arquivo, se está impresso, traz para esse programa, porque vão ter anotações incríveis aqui. A gente vai detonar a Kelly aqui hoje. A ideia é a gente fazer assim, Kelly, esse planetinha nessa casa. Porque, Kelly, acho que pra gente começar, já que tu é a nossa convidada, o que tu achou desse lugar? Amei. Daí eu posso falar qualquer coisa. Não, gente, convidada, é um lugar, né? Tá tudo certo. Porque antes de eu ter feito meu mapa e tal, e hoje, claro, na consciência e na experiência que eu tenho, muitas vezes a gente olha uma pessoa, tem tais aspectos que é do signo tal. E a pessoa diz, nossa, eu parece que sou de tal signo. Porque tem vários fatores que interferem, né? Então, Kelly, seja bem-vinda ao nosso programa. Signo é onde está posicionado o Sol, isso? Exato. Fala, galera, tudo certo? Então, hoje elas me colocaram nessa posição, né? Elas é bom, né? Elas, porque é bom arrumar culpados, né? Achar culpados eu acho excelente. E acho engraçado também, tirar essa fumaça um pouquinho da frente, porque muitas pessoas também buscam o conhecimento de numerologia, astrologia, e quando sabem um pouquinho mais, acabam dizendo, eu sou dessa forma porque meu sol tá em Áries, né? Então acaba se tornando uma desculpa também. Mas, melhor que isso é a informação que a astrologia, que a numerologia, que elas trazem, né? Que eu sou apaixonada. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, tá? Então, vocês, por favor, vamos pegar leve aí, né? Segundo o meu mapa, tu acha que eu sou uma pessoa que pega o leve? Então, por isso que eu tô com medo, né? Por isso que eu tô morrendo de medo. Mas, vamos lá. Sim, a gente conhece o quê? O nosso signo, né? Mas a gente não tem o conhecimento da profundidade do que isso realmente representa. Então, o meu sol é em Áries, meu sol em Escorpião, em Touro. Mas o que realmente isso representa? Geralmente as pessoas dizem assim, o ariano é Satanás, né? Então já tem vários apelidinhos para cada um. Vários apelidinhos. Então acaba que, é ariano, é impossível. É Escorpião, nossa, terrível. Passa longe. Exato. Mas as pessoas me acham tão fofinha, Kelly. Mas e o aspecto positivo? Nossa. E a luz disso tudo? E o eixo que integra Touro, né? Então a pessoa que é um Escorpião no Sol vai ter o eixo, o aspecto em Touro muito forte, na luz ou na sombra. Então muitas pessoas dizem assim, eu tenho signo em Touro, meu Sol em Touro, mas eu não me percebo um taurino. Eu sou mais, sei lá, libriano. Pra quem conhece as características do signo, né? Exato. Vai se perceber em tal signo. Ou então, em alguns momentos, um signo, né? Escorpião, em outros momentos, virgem. Sabe? Sempre. Então, um aspecto muito forte em Gêmeos. Porque os planetinhas onde eles estão posicionados no nosso mapa, eles representam uma energia muito forte. Tá. Né? Então, eu quero pensar assim. Pensar pra galera que tá chegando aí, né? Pra gente ir organizando tudo isso. Porque é muita informação. A primeira vez que eu ouvi ascendente
foi na minha adolescência numa música do Legião, né? Que ele calculava o ascendente no recibo do aluguel. E eu pensei, nossa, o que será isso? Eu era uma mocinha, faz um certo tempo, lá nos meados dos anos 90, né? E então nós temos lá, nosso signo é aonde o Sol estava posicionado quando eu nasci. Ok. O ascendente é onde nós temos a casa 1 do mapa astral. Exato. Quando o nosso Sol estava ascendendo no horizonte. Na hora do nosso nascimento. Tá. Isso é lindo. Sim, é lindo. É lindo. É porque isso, quando eu falo sobre mapa astral, Kelly, aqui do meu lugar de não entender, a não ser o suficiente que tu vai nos explicando, né? Agora, por exemplo, hoje é dia... Nós estamos no final de agosto. Está com o Sol em Virgem. Isso que eu ia te falar. Então, agora, final de agosto, nós saímos de Leão, estamos entrando em Virgem. Ok. Isso. Então, no período em que a gente nasce, o posicionamento do Sol traz nosso signo. Isso. Onde estava ascendendo. No momento do nascimento. Essa sensação que me dá, quando na oração a gente fala do assim na terra como no céu, né? Essas influências do céu, os fótons dos planetas, os fótons do céu, do sol, tudo interferindo diretamente nas nossas células, né? E por muito tempo foi uma ciência, né, Kelly? E né? Tem a astronomia e essa parte que aí é como se a astrologia fosse a parte mística da astronomia. Né? Exato. Então, pro pessoal que tá aí, dá até pra botar no Google, contando que saiba a hora que nasceu. É isso, se quiser acompanhar o programa com um mapa astral, né? E se ligar na hora, porque às vezes a hora que a mamãe diz, que o papai diz, que um parente diz que nasceu, não é a hora que tá no registro, né? Exatamente, isso que eu ia chamar a atenção, né? Sempre que alguém pede para eu fazer o mapa, eu peço, por favor, olhem na certidão de nascimento. Por quê? Porque a mamãe que tá aí tendo o seu bebê na hora, ela tem até, algumas têm uma noção, né, do horário que tá se passando. E às vezes fica com aquela menção, olha, meu filho nasceu tal hora. Só que na certidão de nascimento, ele nasceu 15 minutos depois, 10 minutos depois, tá? Então, a hora do registro é extremamente importante, porque é aí que foi consolidado, que foi colocado no papel. Então, é isso que importa. Como na numerologia, a data, né? Na astrologia, a data também é importante, a hora do nascimento e em qual cidade aconteceu esse nascimento, né? Sim, porque em cada cidade do planeta o posicionamento do céu vai estar diferente. Então, se eu moro na cidade de Nova Prata, por exemplo, moro aqui há 10 anos e eu percebo que aqui o meu fluxo, sei lá, para relacionamentos não é fluido. Poxa, existe a possibilidade de eu me mudar de cidade, de país. Será Muda que o isso... mapa. Muda o mapa. Muda o mapa. Então, galera, tem salvação. Exatamente. Arruma a mala. Eu conheço muitas pessoas que fazem essa transição, às vezes, de trabalho, porque tem o Sol em Leão. Eu vou procurar uma cidade leonina, onde esse meu aspecto vai estar mais fluente. E Nova Prata é que cidade, amiga? Leão. E Vera? Capricórnio. E fala um pouquinho desses dois aspectos, características. Né? Então, a gente olha a cidade como um todo. Por exemplo, Veranópolis é mais capricorniana. Capricórnio tem a questão da matéria, né? De materializar, do trabalho árduo. Então, eu percebo essas características e aí vocês também vão percebendo. As pessoas que vivem por lá são regidas por essa energia. Então, às vezes, eu percebo nas falas, né? Mas se eu não trabalhar, eu não tenho merecimento. Eu não posso dormir até mais tarde e tal. Não que em outras cidades não tenha esse aspecto também. Mas eu percebo em Vera muito mais, né? Que a palavra Veranópolis, o nome Veranópolis é uma cidade de veraneio, de descanso seria, né? Exato. Só que a data que ela foi fundada, né? Vai ter aí o Sol em Capricórnio. Uau! Então, sim, dá pra... E quando eu percebi isso, também muitas fichas começaram a cair, né? Porque acaba que não adianta eu pensar só em lazer, porque muitas vezes, e as pessoas têm essa fala, não, mas eu quero trabalhar até tal idade, depois eu quero descansar. A pessoa nunca vai descansar. A pessoa nunca vai parar. Ela sempre tá com esse ideal, mas ela nunca consegue. Que
é aspectos do Sol em Capricórnio ou de planetinhas em Capricórnio. Exatamente. Porque a gente vai seguindo no mapa, a gente tem as casas, né? São divididas em 12 casas. E cada casa também tem um aspecto. Então, tem a casa de Capricórnio. Então, às vezes, quem tem o Sol em Áries, numa casa de Capricórnio, também vai ter esse aspecto em Capricórnio. Entende? Então, é uma mistura. Eu sou muito sincera, assim, a astrologia pra mim é um desafio, tá? Porque é muita informação, é muita ligação. Quem conhece já o mapa impresso, conhece as linhas, né? De azul e vermelho. Então, as linhas em vermelho são aspectos mais densos, mais difíceis, né? E as azuis são as linhas mais fluentes. Mas então percebam que toda essa interpretação, tu olha para aquilo e tu tem que saber já puxar um planetinha para cá, um sol para cá, com casa aqui. Nossa, ligar tudo isso. Ligar tudo isso. Então é um desafio. A astrologia, assim, é encantadora, é mágica. E nos tu traz sabe, muita informação, mas tu sabe que no yoga existe um mantra que a gente canta Om Shanti Shanti 3 vezes o Shanti, né? E por que se canta 3 vezes o Shanti? Shanti significa paz, né? Então, quando a gente traz a intenção de trazer paz, um desses 3 sofrimentos é o sofrimento da nossa chegada na Terra, que são os elementos da natureza. Então é visto também pelo hinduísmo que o nosso primeiro sofrimento é essa chegada na Terra. É como a constelação lá no céu se organizou para a tua chegada, porque ali está descrita a tua missão, teus desafios, infinitas informações. É como se dissesse assim, poxa, a gente chega na Terra e não tem um manual. Eu Tem, acredito que tem. E na constelação, no pensamento, na filosofia do Bert Hellinger, das constelações, nosso primeiro grande sucesso é o nascimento. E aí por isso que fala, o sucesso tem a face da mãe, né? Porque o primeiro grande sucesso na Terra é conseguir nascer. E para que a gente consiga nascer, por quanta coisa a nossa mãe passa, né? A nossa mãe, através do corpo dela, do sangue dela, ela permite que a gente desembarque na experiência humana. Olha só, queria te falar isso, Kelly, sobre 2 coisas. A primeira, quando a mãe, né? Fui lá e vi que meu filho nasceu à meia-noite, mas foi registrado no papel 00:05. Né? Que, claro, eu peguei o número agora, que é uma virada de dias. Né? Então, traz essa dualidade. Por quê? Imagina se tá, então, entre um signo e o outro, que é a virada ali do dia 20, 21 ou 21, 22, que é a virada do signo. Também vai ter informação. Sim, além da dual virada aí, do né? dia, tu vai ter a virada do sol. Kelly, vamos lá, desafio a astrologia. Muito. E então, o que acontece? Muitas pessoas, por exemplo, na virada, às vezes a virada de um signo para o outro pode ser até dia 19, 20 e 21, tá? Não é exato, dia 20 muda o signo. Não, não é exato. Então, muitas pessoas às vezes se dizem, eu sou escorpião. E na verdade é libriano. Porque tá ali bem na virada. Mas aí naquele ano aconteceu que no dia 23 estava em escorpião. Só que nem sempre é assim. Então é bem importante a galera que nasceu entre 19, 20, 21 e 22 talvez. Pode ser. Ficar atento e olhar o seu mapa, porque Vai na Porque internet. o massa é fazer o mapa anual também, né? Pra ver Essa é a revolução. Por exemplo, o mapa natal, ele nunca muda. Tá? Então é um mapa, já diz, né? Mapa. Então é um alinhamento que tu pode ter como um mapa de caminho te dando, eu posso seguir desta forma, eu tenho essa energia. Então é um mapa do tesouro mesmo, né? Sim. Eu posso tentar seguir ele e tal. Não que seja algo, então eu nasci para ser médico, sei lá, né? Nasceu com um sol na casa 12, por exemplo, né? Tem esse aspecto forte que podem trabalhar muito na área da saúde. Não quer dizer que tu precise trabalhar com isso, mas é uma fluência. é um dom que
Que já pode veio lá das desenvolver. estrelas, literalmente. Entende? Pode desenvolver. Mas não quer dizer que tu precisa seguir isso. Mas em alguns momentos, tu pode ir para uma ginecologia natural, por exemplo. Entende? Tu tem sol na casa 12, Júlia? Tenho? Não, Ah, não tem. Esses são outros aspectos que levam a isso também. Vamos ter que olhar pra isso. Então, aproveitando, vamos falar, né, de quem apoia e faz com que isso aconteça. Eleven Presentes. Não sei se vocês estão vendo hoje que nós estamos de fonte. Tem umas caixas aqui, em formato de livro, né, que são caixas, sei lá, me parece até de joias, né, pra guardar coisas lindas. Então, Eleven Presentes. Um abração lá pra Leila. Tá aparecendo aqui na câmera. Olha que lindo, esse aqui tem ançã, né? Ou a mão de Fátima. Algumas culturas usam pra cima, outras usam pra baixo, né? Deixa eu ver se eu tô mostrando na câmera certa aí, Duda, tu me ajuda, né? Tava pensando nessa caixa, dá pra guardar também os incensos, as coisas do altar, linda, né? Sensacional. Um beijo lá pra Leila. A Sândia Gabriela, que aliás, né? Hoje eu vou contar que a Sândia, ela também, né? Me ajudou a viver um milagre. Eu me maquiei, né? Que pra mim era um desafio, não sei se tinha no meu mapa, né? Mas eu considerava que não era capaz de fazer uma maquiagem. Porque ela dá um curso. Dá um curso de automaquiagem. Fiz um curso numa manhã. Legal. E é onde eu falei, Sândia, que horas tu acorda? Ela tá assim, maquiada, né? Sempre. Quem conhece a Sândia, ela tá sempre, né? Maquiada e delineador e tudo. Disse, amiga, que horas tu acorda pra fazer essa maquiagem? Ela, eu faço em 5 minutos. E aí eu disse, sério? E agora quero dizer que a maquiagem que eu tô hoje é o que é possível pra mim agora. Eu fiz em 20. Pronto. Nossa, né? Super evolução. Muito obrigada, Sândia, por ter confiado em mim, às vezes mais que eu mesma, né? Que eu poderia fazer. Obrigada. Falando sobre isso, é bom a gente pensar que tudo pode ser uma terapia, né? Tudo. Tem, às vezes, uma conversa no caixa do mercado, uma frase que a gente lê. Então, a Sândia, de alguma forma, ela fez uma terapia em mim. Ela mostrou que era possível eu fazer algo, né? Então, que bom pensar sobre isso. A Fábio também, que cuida da minha pele, que me passa os cremes ideais, né? A limpeza, algo que eu nunca tinha parado pra pensar. Que a nossa pele do rosto, ela tá sempre exposta, o tempo todo, né? Uma pele que a gente, via de regra, não protege, ela tá sempre ali. Um beijo pra Fábio. Então, continuando, gentes. Então, a gente parou mesmo? Eu vou continuar nas minhas perguntas, né, Tá. Kelly? Porque isso é muito curioso pra mim. Por isso que a gente disse, Kelly, acho que dessa vez tu fica como convidada, porque eu e a Júlia queremos fazer muitas perguntas. Olha só, os planetas, né? Vamos lá, Saturno, Urano, Netuno. Eles têm esse nome porque a energia que eles emanam pra Terra vem também da história da mitologia. Né? Então, por exemplo, eu vou ter lá na casa onde eu tenho posicionado o Sol, ou onde eu tenho posicionado a Lua, e depois quero que tu explique essa história da Lua, que é uma lupa e tal, né? Mas então, cada planeta com o seu nome, posicionado dentro de uma casa do nosso mapa astral, traz as interferências de uma história que é a mitologia. É mais ou menos isso, Kelly? Exato. Porque como viveram os deuses, é como a gente estuda isso, né? Como viveram os deuses, as suas personalidades, né? Suas características fortes, é o que esse planeta está nos dizendo em qual casa que ele está em aspecto. Que ele está aparecendo, né? Então, são planetas transpessoais. Então, é de uma mente universal. E o que é a mente universal, né? A mente do todo. Então, por exemplo, para simplificar, planetas pessoais. Nós temos 3 planetas pessoais, que é Mercúrio, Vênus e Marte. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas, esses são planetas pessoais. Então, são planetas que nos trazem maior influência no nosso mapa. Então que seria a experiência humana. Que seria a experiência humana. Que, por exemplo, eu tenho Marte juntinho com o meu Sol. Né? Então, esse planeta... Olha o meu aqui, gente. Galera, se vocês têm em casa, já vão olhando, entendeu? Eu deixei do ladinho quando ela começasse a falar aqui. Então, esse planeta acaba que ele traz uma influência maior para minha experiência, para a individualidade da experiência. Tá. Entende? Como Mercúrio, como Vênus.
Então acaba que eles são mais individuais. Esses planetas maiores, Urano, Plutão, Netuno, eles estão num aspecto humanitário de englobar mais a humanidade, no caso, né? Então são aspectos que são geracionais, de gerações. Tá. Tem uma galera que acaba o 2º grau ali e fica tipo, vou fazer aquele teste vocacional. Isso também apareceria no mapa, né, amiga? Sim. Tipo, pra galera que tá procurando, que eu vou estudar, que eu vou fazer agora, né? Acaba o ano, pra que lado que eu vou? Isso seria massa, né? Sempre. No mapa, a gente encontra muitas informações, desde quantos filhos, irmãos, como é a relação com o nosso irmão, com o nosso marido, com as nossas sociedades. Kelly, mito ou lenda, amigos. ou verdade ou mentira, que no nosso mapa astral também é possível ver o dia da morte. Olha, gente. Reza a lenda. Que rufem os tambores. Galera louca pra saber quando vai partir. Eu já fiz com os professores, assim, bem massa, tá? E todos eles falam o seguinte, que é possível, sim, ver, mas nenhum se aprofunda. Então fica nesse misticismo, né? O mistério da vida. Ao mesmo tempo, tu fazendo essa pergunta, tu quer realmente saber o dia? Essa é a questão. Entende? E eu acho que o dia da morte em mistério, o dia da morte em mistério pra nós é o que dá graça na experiência. Olha só, um movimento de constelação quando eu comecei a estudar, que foi feito com o Prof. Nelson, onde a gente abriu o campo pra ver a vida e a morte, né? E o quanto a vida estava, né, a serviço da morte e a morte a serviço da vida. E naquele momento ficou muito claro para quem estava naquela experiência, naquele dia, o quanto a morte é o que deixa a vida legal. Porque tu pensa assim, se tu fosse levantar de manhã, mas tu não sabe, a vida é eterna. Tu vai ficar aqui na Terra, ficar e ficar e ficar. Sabendo que a gente tem dia e hora para sair, ainda assim tem dias que a gente não quer levantar. Sabendo que tem dia e hora para sair, ainda assim a gente muitas vezes se alimenta mal pra caramba. Exato. É como se a morte deixasse esse lugar legal. E talvez não saber é um dom, uma dádiva do universo que é mental. Eu acredito. Né? Porque se tu parar pra pensar, a gente tem morte e vida em cada mudança de ciclo. Em cada fim e início de um relacionamento. Uma mudança geográfica da minha casa, da minha profissão. Que são ciclos que se finalizam, né? Toda vez que a gente dorme, eu acredito que é uma morte. Sim. Né? Então, quando a gente dorme, a hora que for, de manhã quando a gente acorda, poxa, é um renascimento, porque aquela pessoa de ontem não existe mais. Não existe mais. E as possibilidades que existiam ontem, algumas podem sim se fazer e se mudar, mas algumas possibilidades a gente não tem mais. É como se todo dia eu escolhesse, né? Eu poderia escolher fazer diferente aquele dia. Mas algo em nós faz com que a gente não olhe pra isso e todo dia a gente escolha viver como viveu ontem e repetir o que repetiu ontem. Mas o universo nos mostra todos os dias a possibilidade de fazer diferente, de levantar pelo outro lado da cama, de começar uma rotina diferente, né? E é por isso que eu falo que o mapa realmente é um mapa que nos dá direcionamentos, mas nós temos o livre arbítrio, que são as escolhas. Então eu sei que eu tenho fluência com os amigos, por exemplo, né? Ter parcerias com os amigos. Tu falou isso olhando pra mim, né? Mas eu posso mas eu posso também escolher não fazer. E aí eu posso entrar num aspecto difícil, de sofrimento. Então muitas pessoas vão buscar o mapa, a numerologia e outras terapias, né, gurias, que não são apenas essas, pra conseguir sair desse sofrimento. Então, também se dá ali uma morte, né? Porque muitas pessoas não acreditam essas questões. Vai ver a minha vida aí no mapa, imagina. Que é um signozinho, não sei Vai o quê. dizer o que eu tenho que fazer. E tá tudo bem. Eu sempre digo, duvidem sim, questionem, não façam disso algo que seja 100% certo e retilíneo e apenas isso, né? Questionem, duvidem, busquem, estudem.
estudem. Isso que é o mais legal, porque não quer dizer que tu tenha que estar visitando um astrólogo, um numerólogo o tempo inteiro, mas tu pode, hoje em dia, com todas as possibilidades que a gente tem, de estar estudando. Porque não é adivinhação, né? Não é adivinhação. Não é adivinhação. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o mapa, eu entendi sobre, por exemplo, Mercúrio. Sobre estar falando sobre isso, que é o mensageiro, né? Então, é a decodificação dessas questões de mapa, de astrologia, né? Então, são coisas que... São pequenas coisas que fazem a gente virar umas chavezinhas. E quando tu fala em virar chavezinhas, eu me lembro do meu ano 6, que pra mim foi um ano marcante, assim. Que foi o ano de 2021. 21, né? Que nós tava ainda na casa, no plano antigo, né? Foi 21? Foi 20. E... Plano antigo é bom, né? Não é endereço antigo, é plano antigo. Era outro tempo. Foi na Sim, outra era. Outra era. Sempre falo também, plano velho, plano antigo. E, Não, nossa... foi 2020. Enfim, não vamos... Tá por aí. Tá. Tá por aí. Mas se eu pensar um pouquinho, até que vem. É Netuno em Peixes. E eu me lembro que eu tava numa bad, assim. Tava arrastando as tamancas. Não conseguia ver graça nas coisas da vida. E muito deprimida, assim. Não tinha vontade de fazer nada, absolutamente nada. E aí, conversando um dia com a Kelly tava começando os estudos de astrologia, já muito craque na numerologia. E ela disse, amiga, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, quando ela botou os meus números ali, ela disse, putz, amiga, tu tá no ano 6. E aí, quando a Kelly foi falando aquilo sobre o ano 6, foi como se eu pudesse pegar o meu coração na minha mão e olhar pra ele e dizer, tá tudo bem passar por isso. A gente só vai ter que ter bons olhos pra conseguir cruzar essa estrada cheia de pedras. Então, eu me apropriei de mim naquele dia, naquele momento. Ficou que falou leve. aquilo. Ficou leve olhar que a minha caminhada por aquele momento, por aquele ano, seria desse jeito. Então, pra mim, marcou. Aquele dia marcou. E hoje, toda vez que eu vou olhar para um novo ano que tá chegando, porque o ano é contado pelo nosso aniversário, né? Não Isso. pela virada do ano. Não, pela virada então, do quando tá chegando o meu aniversário, eu gosto de olhar para isso. Saber o que vai vir, o que eu fiz no passado, porque eu chego e digo, amiga, como tu tá hoje? Amiga, eu tô plantando e colhendo. Isso pra mim é formidável. Então, pra saber o que eu vou colher e o que eu vou começar a plantar. E esse teu exemplo, Ju, fala justamente das influências que a gente tem. Só que a gente não sabe que é assim. Né? Então eu tenho influências desses planetas que a gente falou, Mercúrio, Vênus, Marte, né? Tenho essas influências diretas, eu tenho influência da Lua, eu tenho influência dos meus números. Então, se é possível fazer com que isso se torne mais leve, por que não usar isso? E quando traz pra consciência, parece que fica tão possível de sobreviver aquilo, Porque eu né? não tô vivendo uma experiência, nossa, que eu tô me colocando no pior lugar do mundo, Exatamente. né? Então isso faz... Isso pra mim, gurias, quando as pessoas falam sobre manual de instruções, né? Quando alguém fala, a vida não vem com manual de instruções e tal. Depois que eu conheci a astrologia, claro que no lugar de ser atendida por um astrólogo, né? Porque não é a minha área de estudos. O mapa astral, a nossa numerologia, sim, pra mim é um norte, né? Poxa, olha, tu tem esse aspecto, as pessoas assim... eu quero sempre saber o que eu vim fazer na Terra, né? Pra não precisar mais voltar. Ou, daqui a pouco tu tá te esmerando numa situação, pensando, essa pessoa é meu karma, eu preciso lidar com isso. Daqui a pouco nem era isso. Sim, desperdiçando energia vital. Isso, é como se tu, através do teu mapa astral, e claro, né? Pra mim, me dá aquele friozinho na barriga sobre jogar tudo no Google, né? Então, lá no Google hoje, no tempo em que a gente vive, qualquer pessoa pode botar qualquer informação lá, né? Então, sim, procurar sempre isso em qualquer área, né? Profissionais onde a gente sinta segurança, né? Às vezes é uma indicação, ou, né? Enfim, mas trazer essa consciência. E, como eu já te disse, eu gosto de duvidar. Né? Essa é a Porque sacada. parece que se tu abraça aquilo, tu dorme de conchinha com o negócio. Então, se tu duvida, poxa, eu não acredito em nada disso. Mas deixa eu dar uma olhadinha que vá que, né? E a possibilidade também, Fê, de receber essa informação, né? E dizer, cara, eu não aceito isso.
Não. E tu vai ficar com aquilo ali. Então, ao mesmo tempo, tu vai tentar encontrar uma saída diferente do que foi te dito. Senão tu usa como sofá, né? Exato. Então, é muito positivo quando tu duvida. Eu acho realmente muito triste quando as pessoas chegam e dizem, porque fulana me disse que é assim e eu tenho que aceitar. Eu já não concordo com essa visão. Sim. Né? E claro, a gente também sabe que tudo passa por um filtro. Tudo que eu estiver falando vai passar pelo filtro de vocês. Isso, né? isso. Então, eu falo uma coisa e vocês podem ainda entender outra. Né? Porque a experiência de vocês é diferente da minha. O posicionamento dos planetinhas ali tá... Também. Falando em posicionamento de planetinhas, Julie, nossos apoiadores aí. Vamos lá, então. Então, o Paulo e a Eli, Casas dos Condomínios. Lá eles têm a solução para deixar a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho cheiroso, limpo, maravilhoso. Aquela sensação de chegar em casa, abrir assim a casa e sentir que a casa tá limpa. Então, vocês encontram lá com o Paulo e com a Eli. E amanhã tem evento no Prana. E aí, quando tem evento no Prana, a gente vai lá comprar Propé também, né? Lá tem os pacotes de Propés. É verdade. O Gabi dos colchões. O Gabi é uma pessoa singular, né, gente? O Gabi, ele tem um carinho. Ele não vende colchão. Ele vende conforto, amizade. Ele tá sempre pronto pra ajudar. Teve uma situação que a gente precisou de uma poltrona pro nosso pai por alguns dias, que ele tava doentinho, e o Gabi não mediu esforços. E ele nos emprestou uma poltrona com massageador. Ele veio todo prestativo, organizou, colocou o pai sentado, lembra, Fê? Sim. Então, assim, ó, o Gabi no nosso coração. Um beijão, Gabi. Margusca, o Márcio, o Gustavo e o Cássio, trabalhando os 3 manos juntos, fazendo as malas, as necessárias, o que a gente precisar de bolsa para viagem, lá vocês encontram. Transportadora Vexpress, o Léo e a Angie. O Léo, nosso mano, a Angie, nossa cunhada, eles são os amados, trabalham com muito amor nessa transportadora. E quem precisa de frete expresso, né? Aquele frete rápido que acontece no mesmo dia, de Casca a Caxias, todos os dias. Então pode entrar em contato com o Léo e com a Angie. Um beijo para todos vocês. Então agora, quero dizer o seguinte. Quando eu comecei o estudo das constelações, e aí veio a lei do pertencimento, né? Esse negócio dos abortos, né? Tanto abortos conscientes ou abortos inconscientes, né? As mulheres, enfim, o casal que por alguma razão sofreu um aborto espontâneo e os que, enfim, foram levados ao aborto. Ok. Quando começou esse processo, e aí, nossa, 80% das mulheres já tiveram um aborto. E isso ficava assim me martelando. Nossa, eu... Em nenhum momento no meu inconsciente eu pensar que eu poderia estar grávida, né? Como quem tá aí me assistindo, algumas pessoas me conhecem, eu não tenho filhos, né? E sempre pra mim foi leve dizer isso, né? Só que no campo das constelações eu pensei, será que houve algum aborto e eu não tenho consciência? E toda vez em que eu abria uma constelação, né, ficava com aquilo, será que vai aparecer, né? Várias vezes... E aí, a Kelly explica, né? Porque não sei quantos planetas que eu tenho em Escorpião. Eu sentia que tinha, né, um menino, um bebê criança no meu campo energético. E eu pensei, será que eu perdi esse bebê? Será que um dia eu vou ter esse menino? E numa constelação apareceu que era um irmão meu, né? Um irmão menino não nascido. E aí, um dia eu contando, gurias, nas minhas constelações nunca aparece gestação e tal. E aí a Kelly disse, um dia ela chegou no prédio e disse, Fer... Sabe aquilo que tu falou que nunca gestou? Eu estudei no mapa, Kelly. Tem uma casa que é a Casa Filhos, né? Casa 5 fala sobre filhos, né? Sobre a criatividade, porque filhos, sim, filhos matéria. A gente diz filhos e a gente já vai pensar, né? Filho, outro serzinho que foi gerado. Mas não é só isso, né? Um projeto é um filho, é uma criação. Então isso também entra na Sim, casa porque não 5. quer dizer que todas as pessoas, assim como o meu mapa que tem Saturno na casa 5, seria isso, é isso? Falei direitinho, Kelly? Isso, não vão poder ter filhos. Tá. Não, porque Saturno vai estar em aspecto com outro planeta, que pode estar fluente ou não.
Então, tá. não quer dizer. Mas no teu caso, como tu descobriu isso na constelação, né? Questionou. A gente vai pro mapa, a gente olha, sim, esse aspecto, né? Pra ti que tá com um aspecto mais denso, com tal planetinha, vai dizer a possibilidade de não ter filhos. A possibilidade. Por isso que a gente fala, né, sobre questionar, duvidar, porque daqui a pouco tu vai para um astrólogo que vai dizer assim, não, tu não pode ter filhos, é o teu sonho que tu mais quer. Sim. A Fer nunca teve essa intenção de ter filhos, por exemplo, né? Então, acaba que daqui a pouco esse profissional vai chegar e vai dizer, não é possível ter filhos. Sim. E não é assim que funciona. Isso traz, Kelly, a individualidade, né? Porque nós somos iguais em espécie, estamos na experiência humana, mas cada um com DNA, né? Cada um com DNA um não mapa. se repete, então. E Quando assim- eu penso sobre isso, o mapa também não se repetiria. Fer, e as influências externas, a nossa família, as pessoas com a qual a gente convive, isso é muito importante, porque, por exemplo, Sol fala do pai. E isso, Né? a astrologia sistêmica fala isso. O Sol, o pai, a Lua, a mãe. Então, aonde eu tenho posicionado o Sol, são resgates com o pai. Onde eu tenho posicionado a Lua, resgates com a minha mãe. E o ascendente, o resgate da minha criança. Perfeito. Até porque os 3 aspectos mais importantes e principais é o Sol, a Lua e o ascendendente. E A tríade. A tríade. E aí, meu professor fala, né, que na religião católica a gente faz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E na astrologia a gente faz o Sol, a Lua e o Ascendente, É isso né? É a tríade. Então, harmonizar essa tríade, se a gente conseguir fazer apenas isso, já é uma fluência no Eu nosso gostei do mapa. apenas. e né? na... como se fosse Apenas é o pequenininho, né? E no yoga a gente faz também respirações de equilibrar o lado direito e o lado esquerdo, né? Para ativação da Sushumna, que também é uma tríade, né? De nadis, que são esses canais que absorvem energia. Então a gente tem o lado direito, a narina direita, a narina esquerda e a Sushumna, que é o nosso eixo central. Então olha como tudo Tá passa a ser interligado, né? uma Tudo. coisa só. Porque quando a gente para pra pensar, e aí se a galera tá talvez ouvindo primeira vez alguém falando de constelação, ou a primeira vez nos ouvindo falar, né? Nós somos metade pai e metade mãe. 50% cada um. Óvulo e espermatozoide. A união, o amor desse casal. E quando falam em amor, as pessoas dizem, mas meu pai e minha mãe não se amavam, se encontraram uma única vez, né? Quando a gente fala do amor que o casal precisou ter para gerar uma vida, a gente fala no amor universal, né? Deus não joga dados. Ninguém tem o pai e a mãe errado, ninguém nasceu no portal errado. Então, trazer esses aspectos, e aí se tu pega, por exemplo, Kelly, vamos dar uma viajada lá, né? Se eu pegasse, por exemplo, o mapa do meu pai e da minha mãe, não, que eu não posso pegar, porque se é deles, não tem nada a ver, é só um exemplo, né? A menos que a Mas minha que a mãe gente me fica dissesse, curioso. filha, olha pra isso. A gente fica, A propósito, um beijo pra mãe, que tá sempre apoiando a gente, né? Acho que é por isso, né? Assim que a gente fica feliz. A mãe apoia. Um beijo, mãe, te amo. Por exemplo, a minha mamãe é sagitariana. Ok. E eu tenho lua em Sagitário. Isso também não é uma regra? Não. Não é uma regra, tá? Porque os teus desafios com a tua mãe terrena podem ser inúmeros, diferente com outra mãe sagitariana e outra filha, entende? Então vai depender também. Nossa, eu amei mãe terrena, amiga. Desculpa te interromper, mas eu amei mãe terrena. Porque a mãe terra, né? Ela Sensacional. Sensacional. né? A experiência humana, nós precisamos de uma mãe terrena. Já falei pra vocês que a viagem mais massa que eu tive foi uma experiência onde a minha família estelar me entregou pra minha família terrena. Não, isso é muito Pra massa. mim, ó, entre o top 1 das experiências que eu tive através das... seja meditações, tudo que eu já experienciei já foram coisas incríveis. A minha experiência mais incrível de terapia foi o dia que essa minha família me entregou. Porque através desse pai e dessa mãe, dos desafios que eles têm enquanto experiência humana, como pai e mãe, é tudo que a alma da gente precisa, né? E quando a gente olha pra esse lugar,
a gente encontra uma leveza na Terra. Exato. Porque a gente para de ficar procurando culpados, né? Isso é muito louco, né? É louco hard. Hard. Louco hard. Assim, ó. Porque se nós somos um com o todo, esse pedaço desse um foi entregue pra esse casal. Que é a centelha divina, né? E foi dito, daqui começa a tua missão na Terra. Daqui começa a tua experiência humana. Bert Hellinger tem um texto, me lembrou duas coisas. Tanto Hermes Trismegistus, dizendo que o tudo está em todo, e o todo está em tudo. E uma frase do Hellinger que fala Deus, né? E aí vai na crença de quem estiver assistindo aí, né? Eu acredito, então, pra mim, a experiência humana com a presença de Deus toma outro lugar. Deus ama os nossos pais tal qual Ele os fez. Uau. Perfeitamente imperfeitos. E imperfeitamente perfeitos. Traz uma leveza. Então, Kelly, talvez vocês ouçam de falar Diro, né? Às vezes só um Diro, porque a gente chama de Diro nos bastidores. Né? Apelido Dirolite. Diro, olha só, acho que pro pessoal de casa, além de ter, então, podido olhar pro seu posicionamento do Sol e pensar em ascendente, Lua, seria legal a gente falar no programa de hoje, e vai ser só um pouco, e quando é um pouquinho, então é menos que um pouco, é um pouquinho, né? O que cada casa do mapa representa, porque cada casa, por exemplo, a casa 1 seria a casa de Áries, isso? Isso. E a O nossa que representa a casa 1, o ascendente. Então vamos lá, agora dá uma... Quer me ferrar, né, gente? Sim, Kelly, eu quero te dizer, porque eu quero mandar um abraço agora pro Adamo, meu amigo, que eu falei pra ele, Adamo, então, olha só, sou escorpião com ascendente em Áries. E ele me disse, nossa, não parece, tu é tão legal. Imagina quanto já se trabalhou essa pessoa, né? E também, na época das revistinhas, né? O seu horóscopo. Então, tipo, às vezes tu olhava aquilo, lia aquilo, tu via justamente a Áries é o terrível, escorpião. E Áries é então, o que dizem que abre a porteira. Tanto que é o primeiro signo, né, gente? Exato, é o que Então, inicia. a casa 1 é a casa de Áries. E aí vem a sequência, a casa 2 de Touro, a casa 3 mas a casa 2 diz o quê? Dá pra dar uma palavra, uma frase que a casa 2 representa? A casa 2 fala sobre as finanças. Pilas. Casa 3. A casa do reconhecimento, dinheiro, né? O ter. Como os outros nos veem? Não? Aí é o ascendente, a casa 1. Como os outros nos veem. Casa 2, os bens materiais. Isso. Matéria. Que pode ser os ganhos e as perdas. Porque cada signo também vai ter um elemento. Os 4 elementos. Exatamente. Olha só, galera, eu falei que eu disse que Kelly, tu tá preparada pra ser convidada da experiência humana? Quero ver como Aí eu disse que não. Eu disse que não, mano, né? Tentou, né? Tá tudo certo. Foi convidada fortemente, né? De novo, voltou o Adam aqui. Né? Voltou o Adam, Trazer ele no podcast. convidou fortemente pela Fernanda. Então, vamos lá. Porque o que acontece? Áries e tem um elemento. E tem que daí é o aspecto Áries que vai pra Marte, né? Que é o planeta. E Áries é fogo. Então, eu preferia até falar pra vocês, porque o que acontece? A astrologia é algo... tem muita informação, tá, gente? Então, às vezes, a gente vai ficar falando e vai chegar e dizer, mas não entendi nada. Então, como o nosso assunto é sobre signos, né? Então, eu acho legal a gente fazer o quê? A minha intenção seria falar dos 4 elementos que são os signos, que existem nos signos, né? Por exemplo, o fogo, né? Quais são os signos de fogo? Que esse signo de fogo, o que é? É a atividade, né? É a ação, é o movimento. Então, muitas vezes as pessoas se percebem um leonino, um sagitariano, um ariano, que são signos de fogo, eles estão mais cabisbaixos, sem vontade, né? O que esse signo precisa fazer? Ele precisa de movimento, ele precisa de uma nova ideia, de uma ação para justamente acionar esse fogo. Porque nós temos o fogo, né?
nós somos constituídos desses 4 elementos. Em aspectos diferentes. Até porque tu para pra pensar no mapa astral de cada pessoa, tem as 12 casas. Então vai ter interferência de quando todos a pessoa em uma diz área da assim, vida. mas eu não tenho nada, não tenho Libra no meu mapa. Tem sim, pode não ter nenhum aspecto em Libra, mas vai ter essa casa. Todos tá? nós temos todas as casas com interferências Todos nós diferentes. somos constituídos de fogo, terra, ar e água. Tá? Todos nós temos, só que em aspectos diferentes, né? Alguns têm o sol em fogo, outros têm o sol em terra, outros têm o sol em ar. E aí toda essa diferença, essa dinâmica também que trazem aspectos. Então, as casas e os elementos, vamos lá. Tu vai, eu já tô querendo até vai anotar voltar aqui. para Eu tô casas aqui e os já. elementos. Não é. Eu já vou aqui começar a anotar, que eu já vou abrir meu mapa. Tu vai voltar pras casas. Tu quer as casas, né? Não quero nada, pelo amor de Deus. É ascendente em Áries, né? Mas aí depois eu fiquei sabendo que eu tenho um ascendente duplo, mas acho que isso vai ter que ser para um capítulo 2 do podcast eu acho que Signos. sim. Daqui a pouco a gente vai abrir um curso, né, gente? Vamos falar sobre os signos com os elementos. Ok. Ok? Fogo, então, seria Áries, Leão e Sagitário. Tá? Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Tá? Então, o que movem esses signos é o elemento base terra, né? É ter, é a matéria. Ok? Ou o ar, então, que são os nossos pensamentos, a nossa criatividade, Gêmeos, Libra e Aquário. Tô com um colinho aqui pra não me perder e não passar informação errada, né? Isso é qual aspecto que tu tem que faz pensar isso? Gêmeos, será? Pensando em tudo. E pode ser, né? Então, água, Câncer, Escorpião e Peixes. Tá? Então, às vezes eu vou ter Sol em fogo, Lua em ar e Ascendente em terra. Então, para as pessoas pensarem, né? Eu sou, por exemplo, vou me usar como exemplo, né? Ok. Eu sou escorpiana, então meu signo é água. Água. É muito, como se a gente falasse, é muito vago, é muito superficial, né, Kelly? Por quê? Sim, escorpião é um signo água. Do elemento água. Do elemento água. Okay. Mas se ele estiver numa casa... Eu voltei pras casas. Ela quer as casas, gente. Ela quer as casas. Então nós vamos ir pras casas, não tem. Mas antes vamos falar dos nossos apoiadores, né? Dos nossos apoiadores. Sem essa galera, a gente não estaria aqui, né, gente? Vamos lá. Então, o posto Pôr do Sol, que está localizado aqui em Nova Prata, né? E o Perla América em Veranópolis. Então, toda sexta, a sexta aditivada com promoções. Aqui em Nova Prata. Aqui em Nova Prata. Bem lembrado. Então, chega lá, que é uma promoção da hora. Sana Sintético, parceria, né? Casa 7, parceria, presente nesse evento. Imagina o maridão que tem o quê na Casa 7 e o maridão diz, não vou patrocinar. Vai ter que patrocinar, gente. Não tem. Não tem saída. Não parceria nas horas boas e nas horas não tão boas. Porque todas as horas são boas. Mas o podcast é hora boa, né? Excelente. Sim. Por isso que não tem hora ruim, entendeu? É hora boa e não tão boa. Não tem ruim. Então, maridão com a quadra Society, né? Então, você pode agendar seu horário com seus amigos, tem área de churrasco. E para 2023, tem novidades aí nesse... Sana, sempre inventando, né, gente? Nasceu sob a lei do trabalho também. Um abraço, você não para, uma cidade capricorniana. O Sana é o meu parceiro no escorpião. Né? Nossa. Vamos lá, continuando. Loja de ração e produtos pet, que era Dia, já há 38 anos oferecendo o melhor, né? Então, Ivera, Camila, Rossana, um beijão, adoro elas, porque a gente chega lá com... preciso tal coisa pro meu pet, não sei o que ele tem, elas já passam informação, já dizem, essa é a melhor ração. Então, meninas, beijão e muito, muito obrigada pelo apoio. Voltando pras casas, né? Voltando então. A gente tá na parte final do nosso podcast, gente. Já tá acabando. Já, gente, mas a gente não vai falar sobre as casas, porque eu tava com um raciocínio ali, tá dizendo o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Pra ver, né, que obviamente eu não entendi, mas tudo bem, nem eu pensei que pensaria que seria possível entender algo tão complexo. Vamos lá.
Então, Escorpião, que é um signo de água. Eu tenho o Sol posicionado em Escorpião, por isso é o meu signo. Bem até aqui. E na casa 7, que é a casa de parcerias. Uhum. Tá. Na casa 7, tu tá me perguntando o que tu tem? Não, por exemplo, né? A gente falou antes sobre uma pessoa que tem o signo no elemento tal. Tá. Né? Então, Deixa por eu pegar exemplo, aqui o por que teu. eu disse que eu queria entrar nas casas? Eu queria falar das casas? Será que é possível? Sim. Será Tu né? queria uma terapia. Entende que eu tô representando aqui o pessoal que tá assistindo. Né? Então, olha só. Cada casa vai ter o seu signo. Uhum. Né? Que vai ter o elemento. Certo. Ok? Então, mesmo que lá o Escorpião, que é um signo de água, estando na casa 7, que seria a casa de Libra. Uhum. Que Libra é o quê? Libra é... É ar? Ar. Libra é ar. Então. Somando esse 1 mais 1, com certeza não dá 2. Então, o que que acontece? Água e ar, né? Então, existem as profundezas dos sentimentos. Então, às vezes eu imagino eu sinto uma emoção, eu sinto água, né? Uma emoção profunda, porque tá em Escorpião, então a gente vai pro lodo do Escorpião, né? As profundezas, a escuridão. Então, o que que o ar faz? Faz com que tu imagine situações péssimas. Bah, muito. Deixa aquilo um pouquinho pior do que Um tá. pouquinho pior. Na tua mentalidade, que é a casa da parceria, né? 7, casamento, parcerias. Querido do Dani, beijo, amor. Mas tu tá a Acaba serviço que- do meu sistema e eu a serviço do teu. Eu vou perder o raciocínio, Fernanda. Mas podcast pra fazer isso. Tá bom? Exato. Eu Então, o gostei. que acontece? Acaba que tu vai pensar, chegou uma informação pra ti que o teu parceiro fez tal coisa. Porque eu vou matar ele, porque ele já fez tal coisa, porque não era assim. Então, tu já criou uma historinha, entendeu? Pra ti, tu já definiu algo. Então, tu já criou uma emoção que daqui a pouco ela poderia ser minimamente. Porque daí tu vai conversar com o parceiro, tu vai ver que não é tudo isso, né? Mas no teu sentimento e na tua imaginação, a conjunção disso não vai Se meu estar amor tão me olha boa. com uma cara e diz, mas de onde tu tirou isso? Mas amor, agora eu vou dizer, amor, é o Sol com o Escorpião na casa 7. Na Foi casa daí que eu 7. tirei isso. Dá pra culpar o mapa, gente. Essa é a melhor parte, né? Porque quando eu É digo culpa assim, do meu hoje mapa, gente. eu vou encontrar culpados. Claro, olha o Bem, signo. e aí, claro, e obviamente, porque também, né, sempre deixo bem claro que é a minha crença, não é uma verdade absoluta, que Deus não colocou nada aqui na Terra que não tenha cura. Né? A única forma da força criadora colocar cura na Terra seria tendo esses desafios, né? Que como que nós teríamos cura de uma doença se não houvesse a doença? Ou tu acha que tu veio pra cá fazer o quê? Dá uma banda aqui, não. Dá uma banda, não. Essa experiência humana, a gente vem pra experienciar a matéria. E a matéria é densa. Então, as situações, dá pra trazer leveza? Sim, por isso que a gente sempre diz, estuda, aprofunda, busca conhecimento, porque espiritualidade, que muitas pessoas dizem, é coisa de mimimi, coisa de namastê. de namastê, é coisa, né, vocês que estão nessa noia, né? Sabe o que me perguntam? Tu que mexe com essas coisas. Os meus filhos dizem assim, mãe, então essas macumba aí que tu faz... Cada nome, né, gente? Vai achando E graça, aí, né? Numa dessas, mas eles vêm, né, perguntando, né, mãe, mas isso, então, por que é assim? Eu não tenho a resposta pra tudo, mas a gente vai dando uma palhinha, a gente vai, Aguçando mais a curiosidade fazendo eles interagirem um pouco com isso. E aí, quando eu falo sobre algum aspecto, algum número, né, eu sempre digo, vocês não precisam acreditar nisso. Só quando não arrumarem uma verdade. namorada, me tragam a data de nascimento e Antes, hora, né? Antes cidade de que ela entrar nesse nasceu. Antes dela botar os pés aqui. Sogrinha boa essa, Imagina né? a nora daquele que mapa astral tem, querida. Ai, meu Deus. Maravilhoso, vai ter que ser maravilhoso, que a gente vai lá desenhar o mapa. Tô brincando. Imagina, tô brincando. Ariana, assim, super tranquilo. Olha só. Então, gente, Casa fico um. muito frustrada com as casas. Não, porque daí eu só quis trazer outras questões, mas a gente pode Sim. falar. Casa 1.
Ascendente vai ter a energia de Áries, tá? Então, a ação, né? A casa 2 vai ter a energia de Touro. A matéria. A matéria. A casa 3 vai ter a energia de Gêmeos. Comunicação. E traz a energia de irmãos, vizinhos, né? Esses relacionamentos. A casa 4 vai trazer a energia de Câncer. Então, como é a família, né? Então, são os relacionamentos. Porque no mapa, a estrutura do mapa, imaginem uma cruz, né? Meio do céu, no topo. A base, que seria a casa, né? Como a gente nasceu, a nossa família. O ascendente e o descendente, né? Que são os relacionamentos aí. Mas então, a casa 4 vai falar do aspecto da família. A família de origem. De origem. A família que você nasceu. Tá? A casa 5, então, vai ter energia de Leão, né? O Sol. Então, a casa da criatividade, a casa imaginem o Sol, né? Do brilhantismo. A casa 6, então ela traz aspectos de Virgem, né? A Virgem também traz... A casa 6, ela fala sobre a rotina. A matéria também, né? Porque o virginiano fala sobre a organização. Né? Então, como que eu organizo essa rotina? Disciplina. Eu sempre falo muito em rotina porque me chamou muito a atenção, né? Que eu tive que olhar bem para essa... Porque, às vezes, é a dificuldade de ter a rotina, né? Então, quando a gente fala casa 2, casa 6 e casa 10, a gente fala sobre trabalho. Então, o ter, né? A rotina, como que eu me estruturo e o meu trabalho. Então, são casas chaves também, mas aí é outro assunto, tá? Casa 7, a gente vai falar sobre parcerias. Tá? E também tanto amigos, casamentos, sociedades. E, por exemplo, no Sol, como é no meu caso, nessa casa. Por isso que tu fala que eu faço os contatinhos. Os contatinhos, tipo... sempre em contato. Sempre. E a energia de Libra, né? Então, ali a comunicação, o equilíbrio. Então, por isso, né? Casamento, sempre é a primeira palavra, equilíbrio. Né? Bem tranquilo. O dar e o receber, ali a estruturação. Ótimo. Casa 8, então, a energia de Escorpião. E aí fala-se muito sobre mortes e renascimentos, né? Muitas pessoas, muitos astrólogos falam que essa casa, como é de Escorpião, ela tem uma energia mais densa, né? Então, que é direcionado bastante à morte. Que aí vocês fizeram a pergunta sobre morte. Então, às vezes a gente olha para aquela casa assim, ó, e esse ano tem o quê nessa casa, né? Quando ali eu tenho a Lua e mais uns 5, 6 planetinhas nessa casa. E daí tem que ver o signo que aparece aí, porque cada signo, vamos pensar que ele é um eixo, né? Então, tipo, qual é o signo da outra ponta, que isso também interfere. Então, é muita coisinha, né? Vários detalhes. Vários detalhes. A casa 9, né? Então, a casa 9 fala sobre filosofia, sobre estudos, sobre viagens. É a casa de Sagitário, tá? Casa 10, então, vai falar sobre a energia de Capricórnio. Então, vai falar sobre o nosso trabalho. Quando a gente olha, a casa 10 é meio do céu. Então, o que eu vim fazer aqui, né? Então, muitas pessoas falam sobre aspectos de trabalho, tá? Né? Onde que eu tenho que trabalhar, com o quê? Ali tem muita informação, como eu falei da casa 2, 6 e 10, tá? A casa 11, então, é a casa de Aquário, né? Então tem muito esse aspecto do futuro, né? O aquário, o ver além, e fala também sobre filhos adotivos, fala sobre grupos, amigos em grupos, né? Trabalhos, tudo que for relacionado a grupos, tá? E a casa 12 é a casa de Peixes, né? Essa energia de Peixes. E aí é o aspecto da mente, tá? Da mente mais profunda. É como se fosse...
quando eu falei de escorpião, né, que são as emoções mais profundas, o lodo e tal, na casa 12 tem a mente. E a casa 12, por muito tempo, os astrólogos falavam sobre ter um certo medo dessa casa, tá? Porque fala sobre drogas, né, muitas questões envolvendo a mente lunática, né? Então, vícios, quando eu não consigo me encontrar, quando eu não consigo achar um propósito, eu busco vícios para me distrair daquilo, porque as dores, elas são profundas, né? Então também se fala nessa casa como foi a gestação, como foi a minha gestação na barriga da minha mãe. A Júlia já foi pegar. Já tô olhando a minha casa 12. Né? Então, claro que a gente tem que olhar aspectos, planetas que existem aí, outros não. Então, interessante tu falar sobre isso, Kelly, porque na casa 12, daí a tal da gestação, o pessoal que tá aí assistindo, quem não sabe, eu também trabalho com renascimento, né? Sou uma renascedora. E na nossa gestação, conforme as emoções que a nossa mãe teve, né? Então todos os químicos que a gestante produz no sistema nervoso central caem na corrente sanguínea, que cai no bebê. Então as emoções que a nossa mãe produz durante a gestação interferem na temperatura do útero. E a temperatura do útero, com estes químicos, hormônios, neurotransmissores, define nosso caráter. Nosso caráter é definido na gestação. A nossa personalidade, né? Também faço o estudo de personalidade do Enneagrama. A nossa personalidade nós desenvolvemos na experiência humana. Após o nascimento. Depois do nascimento, desenvolvemos a personalidade. O caráter é definido na gestação. Aí condiz também, né? Casa 12, gestação, porque é o inconsciente, né? Então, por isso que muitas pessoas também não conseguem. Tem o sol na casa 12. Não é regra, tá, gente? Como eu disse, tem muitos aspectos aí que pode variar. Mas acaba que não consegue se encontrar, às vezes se encontra perdido. Ou se encontra perdido. Sabe? Não consegue, e aí vai pras drogas, e aí vai pra amenizar essas dores que nem sabe o que são essas dores realmente, porque aí sim precisa esse mundo da espiritualidade. A casa 12 fala sobre espiritualidade. Peixes, né? É sobre espiritualidade. É falado que o signo de Jesus seria esse, né? Exato. Então, existem contradições, né? Mas, claro, se tu for olhar, o signo mais espiritualizado seria o signo de Peixes. Só que muitos têm luz e sombra, né? No horóscopo, né? Dizer o que? O signo é lunático, eu não lembro de nada, fica aqui, viajão, né? Só que na luz, nossa, é intuição, quando a gente olha para isso, a gente pensa literalmente no pensamento sistêmico, né? O que o pensamento sistêmico faz? Ele nos traz bom e ruim numa definição de ponto de vista, né? Não é? Então, é bom ter tal signo, é bom... Depende tudo do que tu vai fazer com isso, né? Luz e sombra pra tudo. Tudo é bom e tudo é ruim. Então, estamos finalizando nosso episódio desta... Meu amiga, nem doeu. Sim, isso aí são teus aspectos, né, do mapa astral. Então, vamos agradecer novamente aos nossos apoiadores. Casas e condomínios, soluções e limpezas domésticas, automotivas e industriais. À disposição no centro de Veranópolis. E levem presentes, né? Que hoje a gente trouxe a fonte, né? Vamos trazendo enfeites diferentes, tem tanta coisa lá. Nossa, né? Muita coisa linda. É pouco delícia o barulhinho da água, né? Catalisador de energia, água. Então, uma fontezinha tem lá, né? Levem presentes. Sandy, a Gabriela. Especialista master, né? Mais de 5.000 procedimentos realizados em micropigmentação, além de ensinar a gente a se maquiar, né? Posto Pôr do Sol, aqui em Nova Prata, Perla América, lá em Vera. Lá em Vera a gente chama de postinho, né? O Gabi dos Colchões, um abraço aí pro Gabi. Margusca, o Márcio, o Gustavo e o Cássio. O Sana Sintético, transportadora Vexpress, do nosso humano amado Léo. Essência da Pele, um beijo pra Fabi. O seu rosto merece cuidados especiais e a Fabi sabe fazer. Mas tem que fazer o tema de casa. Tem bar, tem home care. Loja de ração e produtos pet, que era dia. Um beijo pra Camila e pra Rossana. Pra finalizar, Kelly, eu acho que é sempre interessante
falar, né? O que nos espera. Estamos entrando com o Sol em Virgem. Isso. Sim, só que aí a gente tem que ver a Lua, Marte, Mercúrio, uma galera, porque é pouco falar, sabe? Apenas em um aspecto. Mas claro, a gente sempre, por exemplo, agora Marte está em Gêmeos, né? Gêmeos a gente sabe que é a comunicação, é como a gente se comunica, são os nossos pensamentos. Então, daqui a pouco a gente vai estar mais agitado, a gente vai estar mais nervoso, como que a gente vai estar Falando sem pensar. lidando com as pessoas, né? Então, Gêmeos falam em aspectos de sociedades, de amigos. Então, como que a gente vai estar com isso? Então, claro, a dica seria: se interessou, busca fazer um mapa astral, uma astrologia, ou menos entra, porque nem como a Fer falou, né, no início, o Google é bom, sim, é muito bom, mas buscar uma pessoa que tu confia, né, que tu acredite, que possa te dar esse direcionamento, que possa ter uma leitura, né, que condiz com o que tu acredita. Então, eu acho que o importante seria isso. E claro, se puder fazer um curso, aprofundar nisso, seria fantástico, porque eu acho que todas as pessoas deveriam ter o básico disso, sabe? Sair do horóscopo, sair só apenas, signo. Signo é uma porcaria, nem, não diz nada. Claro, como tu vai falar de um signo dando dicas para uma pessoa numa situação? Tu tem que olhar aquilo ali direcionado e individual, né? Senão é óbvio que tu não vai chegar a lugar algum. Olha, eu sei que a Julie é taurina, né? Casada com o Géio, que é taurino. Que o meu irmão Léo é taurino e que a minha cunhada Angie são taurinos. Eu adoro comer na casa deles. Então, se isso Deve é ser verdade, eu uma não sei. Eles maravilha. fazem uma boia. Eu tenho uma mãe taurina, né? Então, Faz um cama, pão. mesa e banho. Entende que a gente diz assim, tem a mãe de cama, mesa e banho. Então, é aquela mãe que se preocupa com a comida, que se preocupa com o conforto. É touro, né? Então, Eu devo ter uns 47 planetas. Todos. Aqueles que não foram descobertos, Então inclusive, todos. Estão todos estão. em touro. Acho que eu sou a criatura mais taurina do planeta. A comida da Júlia é excelente. Ainda bem que touro equilibra escorpião, né? O maridão tem lua em touro, né? O maridão tem lua. E o trabalho da Julie, né? Então, o trabalho com essa Vênus, né? Touro, terra, a matéria, o cuidar do corpo. Então, isso é extremamente... Tem muita informação aí. Quando ela me disse um dia, ela disse... porque eu amo fazer yoga... que mais que tu faz, amiga? Das chapoeiradas das plantas. Tá, mas não. Do que será? Da ginecologia? natural. Não, que amiga. será? Maionese de abacate. Crossfit! Um beijo, Edu! Crossfit, isso aí. Tipo, claro, taurina, né? Movimento com o corpo, entender, quer falar alguma coisa sobre entendimento do corpo, funcionamento? Julie. Porque pra mim é um desafio, gente. Eu não faria. Eu faço exercício porque sou uma mulher adulta. Adultos cuidam do corpo. Né? Adultos cuidam da saúde, adultos. Então eu vou lá como uma adulta e faço, mas não faria. É um desafio pra mim. Enquanto a Julie, um dia faz crossfit, outros faz TRX, não faz yoga, né? Fantástico, E olha né? que bom a gente poder, né, quem tá nos assistindo aí, poder olhar pra isso. Então, através do nosso mapa, é possível a experiência humana ficar mais leve, né? Miga, Isso aí. manda ver como é que é a experiência humana, Kelly. Não ia sair sem isso. Vocês não me avisaram, né? É que tu ajudou a programar o programa, tu deveria Olha, esperar por isso. Ingenuidade é meu ascendente em Gêmeos, gente. Muito ingênuo. Olha só, minha experiência humana. Eu acho que existem muitas dificuldades aqui na Terra. Sabe, essa matéria é realmente densa, algumas experiências sim dolorosas, algumas maravilhosas, mas eu sempre falo que eu não quero mais encarnar, tá? Quero fazer meu teminha de casa aqui, pra mim deu por aqui, né?
por mais que seja fantástico e ter o lado positivo de tudo isso, é claro que hoje eu me encontro estudando cada vez mais, porque existem situações que ainda me machucam, que eu ainda não aceito, então eu quero ver como eu posso fazer diferente. Então é uma busca intensa, constante, e eu gosto de dizer que existem pessoas no meu caminho que me fazem eu ficar ainda mais nos estudos, né? Porque os desafios que existem com essas parcerias, e eu volto a falar, maravilhosas também, mas me fazem aprofundar nesses estudos. Então, eu posso dizer que é bom e é também não tão bom. E quando eu falo sobre isso, eu falo também sobre a propriedade. Então, a propriedade é o sentir, né? Essa experiência, a gente faz alguns cursinhos que a gente não paga com dinheiro. A gente paga com sofrimento, com lágrimas, com suor, né? Com desafios internos, emocionais. Então, é um desafio. Mas eu acho que... E o que é espiritualidade pra ti? Espiritualidade pra mim, cara, é ser quem eu sou, entendeu? E foda-se o que acham de mim. Vai ter um pi. Foda-se. Ela disse que ia soltar um. Ai, foi sem querer. Ela é ariana, gente. Ela não contou até agora, mas ela botou no card do anúncio do podcast, tava lá, ariana. Só que ela disse, não, eu não tenho tantos aspectos em mim. Eu acho que eu não tenho tantos aspectos, porque os planetas estão muito mais... Enfim, outros planetas... Perdão aí com o palavrão, mas é isso. É ser quem eu sou. Então, a todos os dias, eu tento trazer essa autenticidade de Áries, que como com alguns aspectos em Libra, me fazem frear por outras pessoas, por estar numa sociedade que nos prende, que nos limita e que nos diz, olha, você pode até aqui, não pode mais que isso, entende? Então essa autenticidade, eu acho que é a real espiritualidade, que as pessoas buscam tanto ser quem são, mas para isso precisa trazer um conhecimento, né? E precisa sim, às vezes vai estourar a cabeça, vai dizer palavrão, vai brigar com as pessoas. Isso é espiritualidade não deu também. Tapão na mesa. Não, porque o microfone vai dar... Foi vetado o tapão na mesa. Hoje o Jeff ia dizer, olha, pip, que ele tá batendo mais na mesa. Então, acho que é isso. Dá pra resumir no simples. E quando a Kelly fala isso, acho que pra finalizar, e Julie também faz as tuas colocações, mas quando nós aceitamos, né, grata e a Conecta pelo convite do podcast, um dos motivos que nos fez aceitar, né, quebrar esses tabus sobre terapeutas e o namastê e o incenso, ser boazinha. Não que isso tudo não faça parte, né? Sim. Mas se Deus nos dá a ira, que possamos vivê-la, né? Se Deus nos dá os desafios, a vergonha, os 7 pecados, Ele colocou isso aqui a serviço da nossa evolução. Então a questão não é, eu vou ficar meditando, porque se eu ficar muito céu, me faltará a terra, né? E para mim é um desafio muitas vezes isso, pelo escorpião e tudo. Então, um dos desafios desse podcast que a gente aceitou, né, foi trazer isso para quebrar esses tabus, assim, eu vou começar então a frequentar o prana ou outras inúmeras casas que hoje tem, ou até uma religião, né? Exato. Um culto, mas o quanto mais tem que abrir liberdade, mão de coisas que são verdade para mim, né? E muitas pessoas dizem, não vou ir no prana porque, eu quero, ontem eu fui numa janta e bebi algo ou fiz algo e tal. Não, lá as gurias não bebem, não sei o que, não comem carne. Então, não posso nem aparecer. Não é desta forma, né? A gente tá ali pra todo mundo se ajudar. E cada um tem um processo, né? E não é porque a pessoa come carne e toma os goró que não é espiritualizada, né? Eu acho que cada um tem um formato e essa é a liberdade que a Kelly trouxe para traduzir a experiência humana dela, e a espiritualidade é bem isso, que a gente possa sempre se conectar com aquilo que tá mais interno em nós, né? Sendo sombra ou sendo luz. É óbvio que às vezes a gente vai fazer um movimento mais fácil em direção à luz,
por acreditar que aquilo vai ser menos doloroso. Mas quantas vezes o acesso à sombra nos traz a leveza da liberdade? Tem uma frase, E quantas né? pessoas... O fundo do poço ensina lições que o topo da montanha né? jamais ensinaria. É isso E aí. quantas pessoas têm as palavras dizendo, eu sou muito espiritualizado, porque tem que ser assim, e na prática não é nada disso. Né? Então tem muitas pessoas que são muito espiritualizadas apenas na prática, mas na fala dizem, não sou espiritualizado, não acredito em nada, mas na prática... Sim, porque não é numa aula de yoga, não é num momento de meditação, não é num retiro espiritual que tu vai ser espiritualizado. Não. É aqui, ó. É aqui, no dia a dia, é encarando o trabalho, é encarando a família, percebendo as dinâmicas do dia. E é nesse momento que a gente se conecta com o que é essência pra nós. Exatamente. Então, finalizamos? Show de bola! Muito obrigada a todos que nos acompanharam durante o podcast. Fica atento aí que cada episódio traremos assuntos diferentes e formas diferentes para falar sobre a experiência humana que é para cada um. E qual é a ideia, né, gurias? Que a gente possa encontrar um lugar de leveza. Independente do que esteja acontecendo, existe um lugar leve para viver isso. Independente da tua experiência humana. Um lugar leve e seguro. Até a próxima. Até mais.